E aí pessoal, tudo bem? Então, vamos à nossa segunda aula, nossa primeira aula propriamente dita, né? E a aula referente à nossa segunda semana. Espero que vocês tenham visto o primeiro vídeo referente à primeira semana, onde eu procurei reforçar um pouquinho mais o que eu tinha explicado no e-mail para vocês. Bom, sem mais delongas, entrando então no nosso conteúdo, na aula de hoje nós vamos ver, espero que todos tenham lido o texto que eu enviei, um texto de preparação para essa aula. Nós vamos ver como se situa o jornalismo especializado hoje. Bom, para que a gente possa ter uma reflexão a respeito, fazer uma reflexão a respeito disso, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo, certo? Começando pelo fenômeno da globalização, que é um fenômeno no qual todos nós estamos inseridos. Vocês já nasceram sob a égide do fenômeno da globalização. Eu vim um pouquinho antes, né? Mas vocês todos já nasceram sob a égide da globalização. Então a gente vai entender um pouquinho mais como, vamos ver como que surge esse fenômeno, né? E o porquê disso. Porque o jornalismo especializado, vocês vão ver que ele tem uma relação direta com esse tempo que nós estamos vivenciando. Depois dessa introdução, né, falando sobre a globalização, nós vamos já situar o jornalismo dentro disso e aos poucos a gente vai inserir o nosso prato principal, que é o jornalismo especializado. Então, como eu disse, né, por e-mail, disse no vídeo anterior, essa é uma aula bem introdutória, né, mas que dá uma noção, né, bem geralzona assim, e ao mesmo tempo aprofunda algumas coisas ligadas no mínimo dá alguns toques interessantes ligados ao jornalismo especializado. Então, começar falando sobre a globalização. Digamos que o embrião da globalização foi o final da Segunda Guerra Mundial, que, para quem não sabe, ocorreu entre 1939 e 1945. Né? No pós-guerra, portanto, surge a assim chamada Guerra Fria, a Cold War. O que foi a Guerra Fria? Foi uma batalha simbólica, não teve derramamento de sangue, travada entre o capitalismo defendido pelos Estados Unidos da América e o socialismo defendido pelo leste europeu, encabeçado aí pela União Soviética, pela então União Soviética. Essa batalha simbólica, ela levou algumas décadas e a partir da metade dos anos 80, o então presidente soviético Mikhail Gorbachev, ele começa a adotar medidas capitalistas, né, no seu país. Isso acarretaria mudanças não só em nível econômico, mas também social, político, cultural, entre outros. Né? Isso está muito bem registrado no filme Uma Comédia. Se vocês tiverem oportunidade, por favor, assistam, caso não tenham assistido. Uma comédia chamada Adeus Lenin. Se não me falha a memória, é uma produção alemã. Ela narra com muito bom humor justamente essa entrada do capital estrangeiro, né? Do capitalismo, né? No leste europeu, Coca-Cola, McDonald's e por aí vai. O fim da Guerra Fria e a vitória simbólica do capitalismo sobre o socialismo do leste europeu é consolidado simbolicamente falando, mais uma vez, com a queda do Muro de Berlim em 1989, o Muro de Berlim que separava as duas Alemanhas. Algumas curiosidades aí, algumas comparações também. Como se dava o consumo antes e depois da globalização? Vamos colocar aí que a globalização ela surge com força nos países em desenvolvimento, eu adoro esse termo, países em desenvolvimento como o Brasil, ali a partir dos anos 90. Tá? Como se dava o consumo antes da globalização e depois? Vamos pegar como exemplo o nosso país. Antes da globalização surgir com força aqui,
o que nós consumíamos basicamente eram produções locais. Vamos pegar o exemplo de um supermercado. Nós íamos até um supermercado, nós basicamente enxergávamos nas prateleiras produtos nossos, da cidade, do estado, do país. Raramente nós encontrávamos produtos importados, até porque eles eram muito caros, né? Com a globalização, né, digamos que houve uma abertura aí. Então, eu me lembro muito bem, assim, nos anos 90, que chegou um momento, que é o que acontece, né, hoje, a gente não sabe muitas vezes se a gente está consumindo um produto nosso ou um produto que vem de fora, né? Porque tem muita produção estrangeira que é vendida aqui, que é oferecida aqui. Claro que hoje, pegando hoje, 2021, com o dólar lá nas nuvens, diminuiu um pouco essa presença dos produtos importados no nosso país, mas claro que eles existem e sempre existirão, né? Isso aí veio com a globalização, né? Se fortaleceu pelo menos com a globalização, se fortaleceu sobremaneira, e isso aí é uma viagem sem volta, né? Outra questão também além da questão do consumo, algumas características que vêm com a globalização. Antigamente, um produto ele era produzido basicamente no mesmo local. Um carro, por exemplo, era produzido basicamente num determinado local, um determinado país. Com a globalização, os produtos se desterritorializam. Há uma desterritorialização da mão de obra humana. Ou seja, vamos pegar o exemplo de um carro. Hoje um carro ele é construído, produzido em várias partes do mundo, né? Os pneus vêm de um determinado país, o motor vem de outro país, e com um detalhe aí, muitas vezes, né, a mão de obra utilizada é extremamente barata, quando não é escrava. Outra questão também, nesse sentido ainda, relacionado ao trabalho, tá? Antigamente, nós tínhamos a figura do trabalhador perpétuo. Tem um autor que eu gosto muito, um norte-americano chamado David Harvey. Ele escreveu, na minha opinião, uma verdadeira obra-prima de 1992, chamada A Condição Pós-Moderna. Eu digo que um livro bom, quando ele é bom, ele não envelhece, ele se torna um clássico, né? Sempre digo isso nas minhas aulas, desde sempre. E este é um clássico, A Condição Pós-Moderna, do David Harvey. Então ele analisa o fenômeno da globalização sob os mais diversos aspectos, assim. Com relação à parte econômica, à parte de trabalho, ele afirma o seguinte: antes da globalização, a ideia que nós tínhamos, a presença que mais se tinha do trabalhador, era aquela do trabalhador perpétuo. O que era o trabalhador perpétuo? É aquele sujeito, aquela pessoa que chegava, vamos pegar o exemplo de uma fábrica, ele chegava muito cedo numa fábrica, bastante jovem, com carteira assinada, com todos os seus direitos trabalhistas assegurados por lei, e ele passava a sua vida inteira trabalhando nessa fábrica e ele se aposentava lá, certo? Com a globalização, cresce, e com o modelo neoliberal, né, que a rege, né, esse trabalhador perpétuo ele vai cedendo terreno para um outro tipo de trabalhador, trabalhador temporário ou subcontratado, ou, se preferirem, descartável, que é aquele trabalhador que é contratado quando o empregador sente a necessidade de contratá-lo, e ele depois é demitido quando não há mais necessidade de utilizá-lo, né? Então, muitas vezes, além disso, muitas vezes a gente percebe que esse trabalhador temporário, ele muitas vezes trabalha sem carteira assinada, ou seja, sem nenhum direito, ou seja, na informalidade. Ontem eu abri o nosso jornal local aqui e eu vi que saiu uma pesquisa que mostra que 40% dos brasileiros trabalham na informalidade, ou seja, não tem carteira assinada. O que isso significa? No que isso respinga também? Além de eles não terem seus direitos trabalhistas assegurados por lei, porque ninguém assina a sua carteira de trabalho, esses trabalhadores, esse cenário aí de informalidade, ele acaba enfraquecendo o quê? Os sindicatos. Vejam como uma coisa respinga na outra.
Por quê? Ora, se tem menos gente trabalhando com carteira assinada, né, os sindicatos vão defender quem? Certo? Essa é outra característica que vem com a globalização, uma distinção entre passado e presente. Outra questão também, pessoal, a globalização ela origina descontentamento sobretudo de duas maneiras. Em primeiro lugar, nós temos a cultura do efêmero. Tem um autor argentino que mora desde os anos 70 no México, Nestor Garcia Canclini, um grande pesquisador que vem da área dos estudos culturais, que é a área onde eu transito nas minhas pesquisas. Ele afirmou numa entrevista para a Globo News em 2004 que o mundo está configurado para que as experiências durem pouco. E é justamente isso que nós vemos nesse primeiro descontentamento aí, a cultura do efêmero. Ou seja, o que hoje é considerado novidade, amanhã já é considerado algo obsoleto, ultrapassado. Querem dois exemplos? Tecnologia, moda. Ou seja, nós compramos um computador que hoje é considerado de ponta, amanhã já é considerado ultrapassado. Então é difícil acompanhar tantas mudanças, né, em curto espaço de tempo. E o segundo aspecto, através do qual a globalização gera descontentamento, é justamente com esse modelo neoliberal de se trabalhar, né? Esse modelo econômico neoliberal, né? Que acarreta muitos problemas com relação ao trabalho, ao emprego, né? Eu só cito um exemplo para vocês. O recentemente falecido Carlos Menem, ex-presidente da Argentina, em 1990, quando ele assumiu o governo argentino, a taxa de desemprego dos nossos hermanos era de 6%. Quando ele largou o poder, 10 anos depois, esse índice tinha triplicado. Ele largou o poder com 18% de desemprego. Tudo isso é fruto dessa política neoliberal que é excludente, né? E as consequências estão aí, né? O aumento do trabalho informal, isso quando não vemos o aumento de uma legião de pessoas desempregadas. E vejam como uma coisa leva a outra, né? Se tem desemprego, aumenta a fome, aumenta a miséria, aumenta a violência. Se aumenta a violência, aumenta a insegurança. Se eu não tenho emprego, eu vou procurar saída no quê? No narcotráfico ou em outras práticas. Que mais aumenta com a globalização? A falta de habitação, saúde, educação, aumenta a corrupção, aumenta a migração, né? Se nós formos pegar um país como os Estados Unidos hoje, né? Quantos imigrantes vivem lá? E isso também, porque foram pessoas que saíram dos seus países de origem e foram tentar uma vida melhor. Então, tudo isso também acaba originando aquilo que se chama de hibridismo cultural, né? Várias culturas começam a se fundir, há um mix de culturas no ar. Muito bem, pessoal. Essa globalização também, ela faz com que o Estado, ela prega um Estado mínimo, né? Então ela faz com que o Estado seja cada vez mais enfraquecido em decorrência de um mercado forte. Estado mínimo, mercado forte. Bom, se o Estado não tem condições mais, se o Estado combalido, como eles dizem, não tem condições mais de oferecer o mínimo para os seus cidadãos e cidadãs, muitas vezes as pessoas comuns vão procurar ajuda nos veículos de comunicação. E aí, em muitos casos, surgem pessoas até então pouco conhecidas, né, que adentram uma carreira política, por vezes, de muito sucesso. Vou dar um exemplo aqui do nosso estado. Tem um sujeito chamado Sérgio Zambiase. Esse sujeito, ele era um mero comunicador radialista de uma rádio de Porto Alegre chamada Rádio Farroupilha. As pessoas, como não eram atendidas pelo Estado, elas começaram a ligar para ele pedindo remédios, cadeiras de rodas, muletas.
E ele conseguia, com algum patrocínio, algum apoiador, enfim, ele conseguia. Sérgio Zambiase se elegeu vereador, posteriormente deputado e por fim se tornou senador do Brasil. Então esse é um exemplo, quando o Estado é ineficiente, as pessoas buscam ajuda em outros setores, não raramente elas buscam ajuda em pessoas dos meios de comunicação, de veículos de comunicação, e esses por sua vez acabam ascendendo muitas vezes na carreira política. O caso do Zambiase é um caso emblemático aí. Outras mudanças, né, com relação a oriundas do fenômeno da globalização, né? Já falei do enfraquecimento do Estado pelo mercado. Há também uma reformulação dos padrões de assentamento e convivência urbanos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? As pessoas se distanciam cada vez mais, tem insegurança, tem violência, né? Então tem insegurança, né? As pessoas estão com medo, então elas se distanciam cada vez mais e quem pode migra para os condomínios fechados. Isso também acaba fazendo com que a arquitetura das cidades, veja como uma coisa leva a outra, né? Isso é muito interessante. Isso faz com que a arquitetura das cidades ela acabe mudando. Por quê? Antigamente, principalmente nas cidades menores, né, a gente via o quê? Casas, se tinham muros, eram muros baixinhos, grade nem pensar, alarme, cerca elétrica, concertina, jamais. Hoje não. Se formos pegar as cidades, isso em sala de aula todo mundo comenta assim, né? A pessoa, pô, realmente na minha cidade eu via, os meus pais me contavam, era super calmo, né? Não sei o quê. Tem cidades que a gente visita, eu mesmo visitei há 20 anos, que eram super tranquilas, murinhos, quando muito. Hoje em dia, muros altos, grades, cerca elétrica, né? Concertinas, alarmes e tudo mais, né? Isso quando as pessoas não vão para os condomínios fechados, né? Que eu falei agora há pouco. Então, vejam como isso também, né? O desemprego gera miséria, gera a miséria, a pobreza, gera a violência, gera a insegurança e isso acaba mudando a arquitetura das cidades. E uma última questão, antes de adentrar o nosso assunto principal, que é o jornalismo, depois jornalismo especializado. Muitas pessoas que antes eram ativas na sociedade, o cidadão ativo, participante, elas cansaram, porque viram que os seus sonhos não se tornariam realidade. Então, muitas pessoas estão decepcionadas com tudo isso que a gente vê, principalmente num país como o Brasil. Então, o que a gente percebe muitas vezes, não é geral, tá? Mas muitas vezes, certos cidadãos mudam a sua postura. De um cidadão ativo, participante, que lutava, brigava pelos seus direitos, nós vemos surgir uma nova figura, a de um cidadão relaxado, interessado em curtir os prazeres da vida, ou seja, um cidadão mais individualista, que não pensa mais no coletivo. Ele viu que não daria certo, eu vou cuidar de mim. Então essa é uma questão que se impõe, que aparece muito decorrente de todos esses fenômenos, de todo esse fenômeno que a gente está vendo na aula de hoje. Muito bem, transpondo isso para a área do jornalismo. Não é segredo para ninguém que o objetivo maior da globalização é o lucro. Eu vou parar por aqui e já retorno com a segunda parte da aula de hoje.